Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir uma grandeza importantíssima da física. Vamos discutir trabalho. A grandeza trabalho, ela vai aparecer novamente quando você estiver estudando termodinâmica, ela está dentro da primeira lei da termodinâmica, quando você estiver estudando eletricidade, estudando o trabalho de uma força elétrica. A definição primeira de trabalho surge aqui na mecânica. Então, hoje a gente vai estudar um caso especial do trabalho, que é o trabalho de uma força constante. Antes de entrar na definição matemática da grandeza, é importante a gente dar um significado para essa grandeza. Quando você aplica uma força a um corpo, aplicar uma força a um corpo é um mecanismo de transferência de energia entre a pessoa que aplica e o corpo que recebe a força. O que é que mede a grandeza trabalho? A grandeza trabalho mede a quantidade de energia que a força transferiu para o corpo. Ou seja, aplicar uma força no corpo é transferir energia. E o que é que mede a grandeza trabalho? A quantidade de energia transferida. Então, sempre, em qualquer situação na física em que for falado grandeza trabalho, a grandeza trabalho mede energia. Energia que uma força transfere para um corpo. Sabendo o conceito, podemos ir para a definição matemática da grandeza. Aqui está ilustrada uma situação muito comum. Eu tenho um corpo e a esse corpo vou aplicar uma força. O efeito dessa força aplicada a esse corpo é provocar nesse corpo um deslocamento. Ou seja, à medida que a força está atuando, esse corpo sofre um deslocamento. O que é que nós chamamos de trabalho? É simplesmente dada pelo produto da força com o deslocamento. Olha, por que isso? Porque se trabalho mede energia, quanto maior a força que eu aplico ao corpo, maior a quantidade de energia transferida. Maior força aplicada, maior trabalho. Quanto maior o deslocamento sofrido por esse corpo, maior deslocamento, mais energia está sendo gasta, maior o trabalho. Um pequeno detalhe nessa definição. Ao aplicar essa definição, essa força, primeiramente, tem de ser constante e, num segundo momento, essa força tem de estar na direção do deslocamento. Você percebe na figura que essa força não está na direção do deslocamento, de tal forma que, estando inclinada em relação ao deslocamento, eu devo decompor essa força. Ou seja, essa força, quando decomposta, ela tem uma componente na direção do deslocamento. Essa componente na direção do deslocamento, que eu vou chamar de Fx, é a componente responsável por deslocar o corpo. É a componente responsável por realizar trabalho. Então, ao calcular o trabalho, quem entra é a componente da força na direção do deslocamento. E como é que eu acho essa componente? Trigonometria simples. Observamos um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, se você pega o cosseno de θ, é o cateto adjacente, Fx, hipotenusa, F. Isso significa que o trabalho fica melhor representado da seguinte forma. É a força F, deslocamento, cosseno do ângulo θ. Essa é a definição para o trabalho para uma força constante. Como é uma grandeza nova, além de representar o valor, é importantíssimo representar a sua unidade de medida. Então, como é que fica a unidade de medida de trabalho? Observem bem que a unidade de trabalho, que eu vou representar aqui, colocando a grandeza entre colchetes, a unidade de trabalho fica a unidade de força, Newton, vezes a unidade de deslocamento, metro. Newton vezes metro é a unidade de trabalho. A essa combinação de unidades, vamos representar por Joule. Então, a partir de agora, Newton vezes metro é Joule. Então, isso significa dizer que 1 Joule corresponde a 1 Newton vezes 1 metro. Então, a unidade de trabalho no sistema internacional, Joule, que é a unidade de energia. Muito obrigado a todos.